Olá, pessoal. Vou apresentar um livro hoje para vocês, que é um livro que eu adoro. É um livro que provavelmente muitas pessoas aqui já leram, porque é um livro muito conhecido, né? Que é um livro do José Saramago, um dos maiores escritores portugueses, um ensaio sobre a cegueira. Talvez muita gente já tenha assistido o filme, né? Baseado evidentemente nessa obra seminal. Que o filme é muito bom também, mas evidentemente não se compara à riqueza desse livro, né? O ensaio sobre a cegueira foi escrito em 1995 e com certeza ele foi o motivo pelo qual José Saramago ganha o Prêmio Nobel da Literatura em 1998. Esse livro, essa obra tem uma característica muito interessante, que é uma coisa pouco comum da gente observar em livros, né? Em que você não vai ver aqui nomes de personagens, né? Então, o Saramago ele não faz distinção entre os personagens desse livro pelos seus nomes, mas sim por determinadas características que marcam a personalidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, tem o primeiro cego. Então, foi o primeiro indivíduo ali que estava dirigindo o carro, tal, a ficar cego, né? Depois tem a mulher, a esposa do primeiro cego, tem o médico oftalmologista, tem a mulher do médico oftalmologista, que depois vocês vão ver que todo mundo fica cego, menos a mulher do médico oftalmologista. Tem um outro que é o velho da venda preta, tem o rapazinho estrábico, o menino estrábico, tem a rapariga dos óculos escuros. Então, ele vai descrevendo cada personagem segundo características que são muito marcantes. Bom, é claro que eu não vou contar o final desse livro, mas o enredo do livro é muito interessante, porque o Saramago ele parte de um pressuposto, né, que é uma coisa fictícia, mas em cima dessa coisa fictícia, ele vai criando tramas, ele vai criando personagens, ele vai criando uma história que essa sim é uma história real. Então ele parte de uma premissa fictícia, né? Todo mundo ficou cego, e ele vai criando uma história real. E isso torna essa obra muito interessante, porque em determinado momento você já esqueceu a história de que todo mundo ficou cego. Bom, como que começa essa história aqui? Essa história começa, o sujeito está dirigindo um carro e de repente ele tem uma cegueira branca. Cegueira branca ele vai descrever no livro como se essa pessoa tivesse imersa num mar de leite. Então ela passa a ver tudo branco, portanto ela ficou cega. Ele chama isso de cegueira branca, né? Na sequência, outras pessoas vão ficando com a cegueira branca também, e no começo do livro, na verdade, até metade do livro mais ou menos, o Saramago tenta nos passar a ideia de que isso é algo contagioso que está acontecendo no mundo. Depois a gente vai perceber lá na segunda metade do livro que não, né? Que tinha o tal do médico oftalmologista, que também é um dos que ficou cego, que a única pessoa que não fica cega é a esposa do médico oftalmologista. Mas aí então a gente vai perceber depois que todas as pessoas que foram ficando cegas tinham, de forma direta ou indireta, alguma relação com esse médico oftalmologista. Muito bem. Como todas as pessoas vão ficando cegas e o governo começa a imaginar que isso é uma epidemia de cegueira, o que ele faz? Ele pega todas essas pessoas e coloca num manicômio, num hospício. Eles chamam isso de quarentena da cegueira, até que eles conseguissem entender melhor o que estava acontecendo ali, coisa e tal. Muito bem. Quando essas pessoas estão lá dentro, a mulher do médico, que é a única que enxerga, vai para lá também junto com o médico, que está cego, e só ela sabe que ela enxerga e o médico também sabe que ela enxerga. Todas as outras pessoas imaginam que está todo mundo cego. Muito bem, e aí então começa, com essas pessoas ali, surgirem conflitos ali dentro, né? Conflitos com disputas por comida, disputas por território, disputas por poder, coisa e tal. Então, qual que é a ideia de Saramago? Ele quer nos mostrar que em determinado momento, quando você coloca todas as pessoas numa condição muito dura, numa condição muito cruel, que essas pessoas elas passam a se olhar todas de igual para igual, porque a rigor todo mundo passa a ter a mesma deficiência ali, isso estimula uma briga pelo poder. E isso começa a acontecer. Enfim, num primeiro momento, essas pessoas que estão lá na quarentena, nesse hospício, elas imaginam que só elas estão cegas, mas não, o resto do mundo lá fora também está ficando cego. Então, em determinado momento, o que o governo faz? O governo pega um outro grupo de pessoas que está cega e coloca em quarentena também.
E aí então isso já cria uma divisão ali dentro, cria uma casta ali dentro daquele primeiro grupo que estava e do segundo grupo. E o exército, os militares, eles acabam cuidando dessas pessoas ali, né? Cuidando meio sem cuidar, porque é uma coisa muito distante, né? Uma coisa muito largada, tal. E em determinados momentos eles abrem as portas do manicômio para mandar comida lá. Aquele segundo grupo de pessoas cegas que entraram no manicômio, em determinado momento, eles pegam toda a comida para eles e dizem assim: olha, vocês aí do primeiro grupo que estavam aqui, se quiserem comer a partir de agora, vão ter que começar a nos pagar pela comida. É a partir daí, pessoal, que o livro ele vai ganhando uma dramaticidade que é um troço que te embrulha o estômago, às vezes, de enxergar, né? Numa entrevista, Saramago depois ele fala que foi o livro que ele escreveu que mais trouxe sofrimento a ele, e a ideia dele de escrever esse livro era que o leitor fosse sofrendo conforme fosse lendo o livro, da mesma forma como ele sofreu quando ele estava escrevendo. Então, nesse momento, que é um dos momentos clímax do livro, que é quando esse segundo grupo diz assim: olha, a partir de agora, se vocês quiserem comer, vocês vão ter que nos pagar. E aí, essas pessoas lá, o que elas começam a fazer? Começam a dar todos os objetos, tudo o que elas têm de valor ali, para poder ganhar comida. Mas chega um momento que esses objetos acabam. E aí, então, o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma venda das mulheres daquele primeiro grupo, né? Então isso começa a mostrar ali questões de abuso sexual, de violência sexual, de estupro, tal, que é uma parte muito dura do livro. Eu não assisti o filme, eu só li o livro, mas eu imagino que isso no filme também seja retratado de uma forma muito rústica, de uma forma muito cruel, porque quando você lê isso no livro, você fica angustiado, você fica realmente com o estômago embrulhado de ver isso ali, né? Enfim, eu não vou contar o final do livro, né? Porque é um livro muito interessante. Tem mais um personagem que eu acho que eu vou contar para vocês que é muito interessante. Tem uma pessoa que entra nesse segundo grupo cego ali, que ele é cego, mas ele já era cego antes. Ele não ficou cego por conta da cegueira branca, né? Ele já era cego. E como ele já era cego antes, ele tem uma série de habilidades, como por exemplo, ler em braille, escrever em braille, se locomover por aquele local, que todas as outras pessoas que recentemente ficaram cegas não têm. Então, ele também vai ser um personagem super importante nessa ficção de José Saramago, porque ele acaba se envolvendo em muitos episódios ali que vão ser determinantes para o enredo dessa obra, né? Então, vou falar de novo para vocês, livro de José Saramago. José Saramago, pessoal, é um dos escritores portugueses mais importantes, né? Então, o Ensaio sobre a Cegueira é, sem dúvida nenhuma, o livro mais importante dele, é um livro mundialmente conhecido. Acho que é o único livro dele que foi transformado em filme. Acho que é o único livro dele que foi transformado em filme. Pessoal, esse livro aqui, O Ensaio sobre a Cegueira, é um livro verdadeiramente imperdível para quem gosta de ler, para quem gosta de literatura. Um abraço.